aluno do ensino médio, tudo bem? Aqui é Júlio Bastos, professor de Física, com mais uma aula para o terceiro ano do ensino médio, ciclo 2, aula 2. Hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica e circuitos elétricos. Isso, na verdade, é uma continuação do assunto que nós estávamos discutindo na aula anterior. A gente falou sobre campo elétrico, sobre potencial elétrico. A gente vai continuar agora aprofundando nossos estudos na eletricidade para entender coisas mais próximas da nossa realidade. Então, esta aula de hoje, ela vai ter muitos exemplos para a gente poder entender como que a eletricidade e os equipamentos eletrônicos funcionam. E para a gente poder compreender tudo isso, a gente precisa definir algumas grandezas físicas. E eu vou começar definindo na aula de hoje o conceito de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela seria, por definição, o movimento ordenado dos elétrons livres presentes em materiais condutores, passando a cada segundo. Vocês podem pensar da seguinte maneira. Imagina que você está parado na porta da sua casa ou do prédio que você vive e você está contando quantos carros passam em frente de você por minuto. Pensando a nível microscópico, seria essa a definição de corrente elétrica, a quantidade de elétrons ou de carga elétrica que passa numa determinada parte de um fio condutor a cada segundo, ok? Você também pode usar outros exemplos. Eu dei o exemplo aqui da rua, a gente pode pensar também numa torneira vazando água. Você pode ter mais água descendo ou menos água. É o fluxo de água que está passando ali que vai também representar algo semelhante à corrente elétrica, ok? Só que é importante destacar que o movimento desses elétrons livres tem que ser ordenado. Por que eu estou deixando isso muito claro e até sublinhei a expressão movimento ordenado ali? Se eu pego um pedaço de fio simples, sem nada, ele possui elétrons livres em movimento. Porém, esse movimento acontece de modo aleatório. Então é necessário que exista alguma coisa que torne esse movimento ordenado. O que vai provocar esse movimento ordenado? É justamente a diferença de potencial entre os dois pontos do condutor. O assunto que a gente falou na última aula, né? Se eu tenho uma diferença de potencial entre dois pontos, eu vou ter a corrente elétrica, que é esse movimento ordenado das partículas, tá bom? E para a gente poder calcular essa intensidade de corrente elétrica, nós usamos a expressão que está aqui, quantidade de carga Q dividido pelo tempo. Lembrando, gente, que carga elétrica, vocês viram lá no PET 1, é um produto da carga elementar, que é a carga que eu vou ter em um elétron, multiplicado pela quantidade de elétrons, tá? Então aqui eu estou mostrando uma expressão um pouco mais compacta para vocês. E a unidade de medida que nós vamos ter para a corrente elétrica seria o coulomb dividido por segundo. Só que falar coulomb por segundo é um negócio que fica enjoado. Então se troca por ampere ou ampere. Alguns falam ampere, outros falam ampere. É a mesma coisa. Tá? Só que essa unidade, o ampere, de corrente elétrica, ela pode ser trabalhada com alguns submúltiplos, ou seja, valores menores que 1 ampere. Normalmente você trabalha com o miliampere, que seria a milésima parte do ampere, ou o microampere, que é a milionésima parte do ampere. Tá? Em aulas futuras a gente vai até voltar nesse assunto para falar um pouco sobre questões que envolvem a corrente elétrica e alguns efeitos, tá? Mas por enquanto o que a gente precisa conhecer é essa definição. Vamos ver como é que se aplica isso num exemplo? Olha só, uma corrente elétrica de intensidade igual a 8 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. O que é a seção transversal? Lembra que eu falei no começo que é a quantidade de cargas que passa numa determinada parte do fio por tempo? Seria isso. Vamos imaginar que eu tenho um pedaço de fio aqui, eu vou colocar uma espécie de um radar com câmera para contar quantas cargas ou quantas partículas vão passar por ali, certo? Seria isso. Então, eu já dei para vocês quais informações? Dei a intensidade da corrente elétrica e já dei um
tempo. Só que presta atenção, eu dei um tempo aqui em minuto. Eu vou ter que passar esse tempo para segundo também. 1 minuto tem 60 segundos, não esqueçam disso. Então aqui, ó, aplicando a equação que eu mostrei agora há pouco para vocês, corrente elétrica, que é igual a 8, isso vai ser igual a Q sobre 60. Resolvendo aqui, nós vamos ver que a quantidade de carga que passou por aquele pedaço de fio em 1 minuto corresponde a 480 Coulomb, ok? Eu posso calcular carga, posso calcular tempo, posso calcular corrente. Claro, dentro de cada exercício você vai ter as suas particularidades, beleza? Continuando, gente, mesmo que a gente esteja falando de um fio condutor, ou seja, é um elemento que tem facilidade de conduzir corrente elétrica, haverá uma propriedade nesse material que vai tornar essa tarefa um pouco mais complicada para os elétrons livres. Essa característica de dificultar o movimento de partículas em um material condutor, nós chamamos de resistência elétrica. Vocês podem pensar da seguinte maneira: imagina que você estivesse na sua sala de aula, lá na escola que você estuda, e você vai sair para a hora da merenda. Você vai sair para a merenda, só que o corredor está lotado de gente também, querendo sair ao mesmo tempo. Principalmente quando o lanche é gostoso, né? Se é um feijão tropeiro, alguma coisa assim, o pessoal fica doido para chegar lá para merendar, não é? Então imagina que o corredor está lotado de gente. Então você vai ter uma grande dificuldade para atravessar esse corredor, ou seja, vai ter uma grande resistência. Se esse corredor fosse mais comprido, se eu tivesse um corredor com 5 metros de comprimento, eu vou ter uma certa dificuldade. Se esse corredor tivesse 50 metros de comprimento, seria bem mais difícil, não é? Então a resistência elétrica, ela depende de alguns fatores. Um deles é justamente o comprimento desse fio. Quanto mais extenso ele for, maior será a resistência que ele vai impor ao movimento dos elétrons. Ah, e se o corredor fosse mais largo, por exemplo? Se eu tivesse um corredor que fosse 2 vezes mais largo que o normal, seria mais fácil ou mais difícil, pessoal? Seria mais fácil, né? Se considerarmos que temos a mesma quantidade de pessoas, claro. Então seria mais fácil atravessar ali. Ah, e se não fosse um corredor, se fosse, de repente, dentro de uma piscina? Opa, uma piscina é mais difícil de você se movimentar, não é? Então, dependendo também do tipo de material, você vai ter uma maior ou menor dificuldade para que esses elétrons se movimentem. Essa característica, que eu acabei de dar o exemplo da água, a gente chama na eletricidade de resistividade, ok? Então, cada material possui uma resistividade diferente, beleza? Então, juntando todas essas ideias, a gente calcula a resistência. Eu não coloquei aqui a expressão matemática, porque normalmente nós trabalhamos isso apenas no aspecto conceitual. Tá bom? O que a gente trabalha mais é com a ideia da lei de Ohm. Essa lei, pessoal, é uma das coisas mais importantes que vocês, alunos do 3º ano, precisam saber quando estamos estudando eletricidade e eletrodinâmica. A lei de Ohm, ela relaciona 3 grandezas que a gente vai encontrar em circuitos elétricos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Nós relacionamos corrente elétrica, diferença de potencial, que a gente falou na aula anterior, e resistência elétrica. A gente junta essas 3 ideias numa expressão matemática bem simples, que é essa daqui, ó. V é igual a R vezes I. Eu estava lembrando, hoje mais cedo, quando eu estava no ensino médio ainda, já faz uns 25 anos mais ou menos, eu tinha um colega que me ensinou uma maneira da gente memorizar essa expressão aqui. Ele chamava essa lei de Ohm assim: você ri. Então é uma forma que você pode usar também para lembrar da lei de Ohm em sua construção. Como é que você vai aplicá-la nos exercícios? Vai depender, claro, das informações que foram dadas para você. Eu vou mostrar aqui justamente um exemplo para vocês verem como é que funciona. Olha só. Uma lâmpada de uma residência é ligada a uma voltagem. Voltagem é a mesma coisa que diferença de potencial e tensão, beleza? Só para vocês entenderem, são sinônimos. Voltagem de 120 volts. Então, uma corrente de 2 amperes
passa pelo circuito. Está errado aqui, é passa, tá, gente? Ignore o para aí, é passa pelo circuito. Qual o valor da resistência do filamento da lâmpada? Filamento é aquele fiozinho que fica dentro da lâmpada, beleza? Antigamente, as lâmpadas que a gente comprava no supermercado eram lâmpadas de filamento. Você tinha uma parte de vidro, que era o bulbo, e dentro do bulbo você tinha aquele fiozinho que parece uma molinha, que quando você ligava o interruptor, ele acendia porque ele esquentava. Hoje em dia você não trabalha muito com lâmpada de filamento. Tem um caso ou outro que você ainda encontra. Hoje você tem a lâmpada fluorescente, lâmpada de LED, mas a ideia é a mesma, tá, gente? A ideia aqui não é falar de lâmpada de filamento, é a gente entender os parâmetros de eletricidade, ou seja, tensão, corrente elétrica e resistência, beleza? Vamos lá, olha só, aplicando a lei de Ohm, então, vejam só, o V é a nossa tensão ou voltagem, que é 120 volts. A resistência é o que eu quero saber. E a corrente já está em amperes, então não precisa substituir nada, já está no valor certo, 2 amperes. Fazendo aqui, nós vamos encontrar que a resistência desse filamento é igual a 60 ohms. Essa letra aqui, a letra grega ômega, representa a unidade ohm. Ohm, que é a unidade de medida para resistência elétrica. A lei de Ohm recebeu esse nome justamente porque o cientista que descobriu essa relação entre as três variáveis chamava-se Ohm, George Simon Ohm, um físico alemão que viveu no finalzinho do século XVIII e século XIX, tá bom? Gente, a lei de Ohm é muito simples e ela tem uma capacidade de aplicação absurda. A gente vai ver agora, dentro dos circuitos elétricos, que eu posso empregá-la em resoluções dos circuitos mais simples até os mais complexos. Mas para a gente falar de circuito, eu primeiro preciso definir isso para vocês, o que é um circuito. Quando a gente pensa num circuito, vamos pensar num circuito de corrida mesmo, sem ser circuito elétrico. Um circuito, ele corresponde a um traçado que é fechado, né? Vamos pensar na Fórmula 1, que está voltando agora. Quando você tem uma corrida de Fórmula 1, ela acontece em circuitos, que são pistas fechadas. Eu completo uma volta, 2 voltas, 3 voltas e assim sucessivamente. Na eletricidade, quando eu falo de circuito elétrico, é a mesma coisa. Um circuito elétrico é um caminho fechado, isso é muito importante, tá, pessoal? Tem que ser um caminho fechado por onde a minha corrente elétrica vai passear, vamos dizer assim, tá? Ela vai passear pelos elementos que compõem esse circuito, tá? Ela vai, eu vou usar aqui um termo um pouco mais geral, ela vai transformar energia elétrica em outras formas de energia, beleza? E aí a gente vai ter circuitos com mais ou menos complexidade, mas independente disso, a presença de 4 elementos básicos é essencial. E quais são esses 4 elementos? O primeiro deles é a fonte de alimentação. É essa fonte que vai gerar aquela ordem que eu disse lá no comecinho da aula para os elétrons poderem se mover na mesma direção. Ela que vai produzir a diferença de potencial. Essa fonte, ela pode ser contínua, que é o caso de uma pilha, de uma bateria, ou pode ser uma fonte alternada, que é o que acontece nas tomadas das nossas casas. A tomada ela fornece uma tensão alternada. O que significa isso? Que ela vai mudando de valor o tempo todo. Tá? No caso aqui do Brasil, nós temos uma tensão alternada que varia 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz. Existem outros países que o funcionamento dessa tensão alternada é com 50 Hz. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho como é que é esse lance de tensão contínua e alternada. O segundo elemento que a gente vai encontrar sempre em um circuito é a carga. A carga, pessoal, é o elemento ou o conjunto de elementos que vai utilizar da energia elétrica para alguma finalidade. Nós podemos pensar em coisas muito simples, como uma lâmpada, ou em coisas altamente complexas, como um computador, que tem uma infinidade de componentes, né? Terceiro componente que vai ser fundamental num circuito são as chaves interruptoras. São aquelas chaves que vão ligar e desligar o equipamento. Essas chaves podem ser físicas, como um botão mesmo, para você ligar e desligar, ou podem ser chaves digitais, seriam componentes dentro do circuito que vão funcionar
com essa finalidade de abrir ou fechar o meu circuito, permitindo a passagem de corrente elétrica ou não ali. E o último, e não menos importante dos elementos, é a presença dos fios que vão fazer a conexão entre esses componentes. Beleza? Então, eu preciso ter pelo menos esses 4 elementos dentro de um circuito para a gente poder dizer que ele é um circuito. Então, eu vou começar dando um exemplo bastante simples para vocês aqui de um circuito. Olha só, nós temos aqui uma pilha que tem acendendo uma lâmpada. Aqui nem tem um interruptor, nem tem a chave liga e desliga, né? Então, a gente tem aqui uma lâmpada acesa através de uma pilha. Pode ser uma lâmpada de lanterna, tá? Mas, como eu disse, os circuitos elétricos, eles podem ser desde coisas muito simples, como esse aqui, como coisas bastante complexas, com muitos e muitos componentes, tá? E todo circuito, ele tem uma finalidade. Eu posso ter um circuito simples para uma lanterna, que eu vou usar para iluminar um dia que faltou luz na minha casa. Ou posso pensar num circuito de um celular, que aí você tem vários e vários componentes que vão gerar imagem, vão gerar som. Posso pensar num chuveiro, posso pensar numa televisão, num computador, sei lá, tem aí infinidades de elementos que eu posso pensar. Rádio-relógio. Rádio-relógio não é muito usado hoje em dia, né? Na minha época de adolescente a gente usava rádio-relógio, né? Hoje em dia vocês não usam, usam o próprio despertador do celular. Câmeras fotográficas, essas digitais, têm circuitos também com componentes eletrônicos. Então a gente pode pensar em muitos e muitos e muitos exemplos aí que utilizam circuitos e componentes. A gente aqui vai falar em física nas próximas aulas também de circuitos que usam exclusivamente resistências ou resistores. Mas não existe apenas esse tipo de componente, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui de circuitos só para vocês entenderem melhor. Isso aqui, gente, é um diagrama esquemático de um circuito de um amplificador. Um amplificador é o quê, gente? Ele vai receber um sinal de entrada que vai ampliar a sua voz, por exemplo. Vai sair num alto-falante que está aqui do lado direito. Então você tem vários elementos aqui. Não tem apenas um elemento ou um tipo de elemento. Aqui eu tenho resistências, tenho capacitores, tenho transistores. Então eu vou ter vários elementos ali dentro desse circuito que vão ter funções variadas, ok? Outro exemplo aqui, ó, isso aqui é uma parte de uma placa de um circuito. Eu não sei dizer se é de uma televisão, se é de um rádio, mas aqui a gente também encontra vários componentes, tá? Aqui é uma forma real, né? A gente encontra resistência, como esse azulzinho aqui, ó, é uma resistência. Aqui tem uma outra resistência escondida aqui, ó, no cantinho. Aqui eu tenho um transformador, tenho capacitores, que eu falei na aula passada, né, que é aquele componente que tem placas paralelas, que você tem carga elétrica de sinal oposto. Lembra? A gente falou sobre isso na aula passada. Tem capacitores aqui, tem outro tipo de capacitor aqui, tem transistor. Aqui, ó, tem transistor aqui, tem transistor lá atrás também. Então você vai ter vários tipos de componentes dentro dessas placas. E o terceiro exemplo que eu vou mostrar aqui, ó, parece uma cidade vista de cima, né, gente? Parece uns prédios vistos ali, umas casas ou uns carros, né, se a gente pensar em estacionamento. Não, não, não. Aquilo ali também é uma placa de computador, uma placa de notebook. Esses retângulos que vocês estão vendo aqui, pessoal, sejam eles os grandes ou os pequenos, são aqueles mesmos componentes que eu mostrei aqui, ó, só que num formato miniaturizado, versão miniatura. Eles fazem a mesma coisa, tá? Só que aí eu tenho centenas, milhares de componentes ali dentro. Tá? Então, independente da complexidade do circuito, pode ser esse aqui, simplesinho, uma lâmpada, ou pode ser esse daqui, cheio de componentes. A lógica por trás, para a gente calcular corrente, tensão, resistência, a gente vai utilizar sempre a lei de Ohm. É claro, gente, que nas nossas aulas, nos nossos exercícios, nós não vamos trabalhar com aqueles circuitos altamente complicados, vamos trabalhar com coisa muito mais simples, né? Mas só para vocês terem uma ideia de qual é a variação de tipos de placas ou de circuitos que eu posso encontrar no dia a dia. Beleza? Eu vou encerrando por aqui a nossa aula de hoje, tá? Não deixem de fazer os exercícios que estão no PET, procurem outros livros também, o livro didático, pesquisem na internet exercícios sobre esse conteúdo. E caso tenham dúvidas, mandem as dúvidas para a gente poder tirar aqui ao vivo com vocês, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima!